pode fazer uma plantação e os bichos não comem. Então, criação. A raposa vem com a onça vem com mas ninguém já uma palavra. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver. Só que eu falei para eles, cara, a dia morreu, eu falei, gente, em 2 minutos para a vaca dele comer aquela terra, então aqui, eternidade, não, mas eu vou manter a sede, manter a sede. Olha isso. Eu sou criativo, mas não sou assim. Tá bom? 1.500. E você tem que ver o leite que ele vai fazer. E a família tá bom. Mas gente, em 25 anos, eu sozinho, até 2015, fazendo 2015, pra cá são 10 anos. 15 anos antes do meu pai morrer, eu lá. Pegar o carro, vai pegar. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos começar o culto desta noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor, amém, igreja? Salmo número 134. Quero ler esse texto com os irmãos, para nós darmos início aos trabalhos desta noite. Salmos 134, se você tiver a sua Bíblia, pode abrir, fique à vontade. Talvez nós tenhamos também na projeção, para você acompanhar a leitura. Salmo 134. Glória a Deus. Quantos acharam, diga amém. 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 A palavra de Deus, ela diz assim para nós: venham, bendigam ao Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que de noite servem na casa do Senhor. Levantem as mãos em direção ao santuário e bendigam ao Senhor. De Sião, abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, igreja? Esse texto que nós lemos é um convite para cada um de nós. Um convite de nós adorarmos ao Senhor. Quantos vieram adorar a Deus aqui essa noite? Amém, queridos? Nós viemos adorar a Deus, saindo das nossas casas. Não sei se você veio direto de algum outro compromisso, alguma coisa nesse sentido. Mas nós somos convidados então, meus irmãos, a adorar a Deus. Na verdade, a adoração a Deus é tudo que nós fazemos. Aqui é só um tempo que nós separamos para o Senhor. E esse convite diz: levantem as mãos, bendiga o nome do Senhor. Eu sei que todos nós temos motivos para nós pedir a Deus que nos ajude, que nos dê uma direção, mas também, baseado nesse texto, nós temos também motivos para bendizer o nome do Senhor. Ele nos trouxe até aqui, Ele está nos dando esse privilégio de estarmos na sua casa. E dessa maneira, como diz o versículo 3, é uma declaração que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, a nossa igreja, assim como Ele deseja de fazer na vida de todos aqueles que o buscam. Esse é o maior desejo de Deus, abençoar o seu povo. E eu tenho certeza que nessa noite todos nós vamos sair abençoados por Deus. Então peça isso para o Senhor na sua oração, dentre muitas que você vai fazer aqui neste lugar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui em sua casa, queremos te agradecer pelo privilégio, a oportunidade de
de mais uma vez estarmos juntos com nossos irmãos para prestar um culto de adoração ao Senhor. Por que um culto, Pai? Porque nós queremos bendizer o Teu nome pelas bênçãos, pelo Teu cuidado, pela proteção, pela direção, pelos livramentos, ó Pai. Tantas coisas que nós poderíamos agradecer e bendizer o Teu nome. Por isso, nesta noite, através dos louvores, da Tua palavra, das orações, nós queremos Te exaltar, queremos Te glorificar nesta noite. Abençoa todos que entraram aqui neste lugar. Nós sabemos que o Ministério Infantil, junto com todos os voluntários, estão nas dependências da igreja, fazendo um trabalho diferenciado com as crianças. Nós também colocamos cada um deles nas Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, que todos os trabalhos, todos os voluntários sejam dirigidos e abençoados pelo Senhor. E nós que estamos aqui também possamos receber uma porção maior da Tua palavra e de tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nosso coração. Perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, e que o nosso coração nessa noite esteja livre, esteja aberto para realizar tudo aquilo que temos que fazer para glorificar o Teu santo nome. Oramos agradecidos e colocamos nas Tuas mãos nossas vidas e este culto no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, vamos adorar a Deus. Vem, dar a Ele
ao Senhor. Nós exaltamos e bendizemos o nome do Senhor para todos sempre. Amém? Amém. Vamos lá. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Pode se assentar. Eu louvo dos vales, louvo dos montes. Eu louvo no dia, eu louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado. Os meus inimigos serão derrotados. Vamos, vamos, vamos! Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Senhor, todo o meu ser. Vamos, vamos! Louve ao Senhor, todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Aleluia! Eu louvo pois sei que estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração, com meu louvor, muralhas cairão. Vem comigo assim, ó, vamos! Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor, todo o meu ser. Vamos, vamos! Louve ao Senhor, todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está, como não te adorar. Louve, louve, louve ao Senhor, todo o meu ser. Uma palavra! Uma glória! É glória! É glória!
ter uma experiência. Fala seus JC bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Não está compensando mais viver nesse mundo e arrasta, não. Você é novo. É. Esperamos vocês, mano. Tamo junto. Amém, glórias a Deus. Glorifique a Deus. Como os irmãos repararam aí, nós tivemos a IBF dos adolescentes e também a IBF das crianças, né? Foi uma semana dos adolescentes, há 2 semanas atrás, e das crianças foi na semana passada. Então, isso é para os irmãos verem, apoiarem, orarem, né? Nós agradecemos a Deus, né? Porque esse trabalho que nós estamos fazendo é importante, que são com as novas gerações, né? Com as novas faixas etárias das crianças, dos adolescentes. Nós estamos, daqui a pouco vamos ter também das crianças, daqui a pouquinho eu vou chamar as crianças a vir aqui à frente, mas para os irmãos verem, mas é todo um trabalho que está sendo feito. Nós temos que glorificar a Deus e prosseguir, continuar, fazer mais coisas. Então isso para incentivar os irmãos, e nós também, mais uma vez, somos gratos a todos aqueles que foram voluntários, tanto na IBF dos adolescentes, como também na IBF das crianças, né? Muitos irmãos ajudaram, várias equipes, na cozinha, nas aulas, em várias coisas, né? Coisas diversas. Você tem crianças e adolescentes, nós somos responsáveis por elas, então há todo um trabalho. Então nós glorificamos a Deus por todo esse trabalho que tem sido feito. Daqui a pouco eu vou chamar as crianças, mas dando continuidade aqui, eu gostaria de saber primeiramente se alguém nos visita, pela primeira ou pela segunda vez. Alguém nos visita? São todos da casa? Amém, glórias a Deus por isso. Olhando aqui, são todos aqui que se sentem da casa. Também gostaria de passar 2 avisos também para os irmãos, as comunicações que são muito importantes, sobre as programações dos próximos dias, né, as próximas semanas. Primeiro, relembrando os irmãos, que no próximo domingo temos a ceia do Senhor, tá? Tanto no culto da manhã, quanto no culto da noite, que é o primeiro domingo de agosto já, que estaremos celebrando a ceia, né? O pastor Rodrigo não está no aviso, mas o pastor Rodrigo também, ele sempre nos coloca o desafio dessa semana nós estarmos em oração e em jejum, né? Sempre a semana que antecede a ceia do Senhor, se você esteja preparado espiritualmente, é um momento importante, comunhão da igreja. Então, aproveite essa semana para você ter esse desafio, né? Orar, separar um tempo para jejuar, para que possamos estar bem animados, bem fortalecidos na nossa fé e juntos celebrarmos a ceia do Senhor, que é no próximo domingo. Outro aviso, uma comunicação também importante, que está chegando a nossa festa na roça. Bom, não nesse sábado, no sábado da outra semana, sábado dia 9 de agosto, né? O horário tem uma alteração aí, vai ser a partir das 16 horas, né? Nós temos uma reunião da liderança agora à tarde, vai ser a partir das 16 horas, mas todos os irmãos estão convidados, as equipes têm as suas responsabilidades, todos os ministérios, sem exceção, o seu líder, ele sabe qual a responsabilidade, foi falado na reunião, então vamos ter várias barracas, brincadeiras, cada um dos ministérios, das faixas etárias, todos os ministérios possíveis estão envolvidos, ministérios de louvor, todas as áreas da igreja estão envolvidas. Então, o seu líder de ministério, sem exceção, ele vai te passar aquilo que é a sua responsabilidade, para você estar participando. Nós vamos estar juntos trabalhando, vamos estar juntos em comunhão, que eu creio que é uma das coisas mais importantes, né? Até quando nós estamos trabalhando juntos, estamos em comunhão, e vamos estar convidando pessoas do bairro, estar convidando familiares nossos, amigos, para estarem participando, né? Então, um dos objetivos é nós conhecermos as pessoas do bairro, falarmos do amor de Deus, teremos pessoas do evangelismo, da oração, participando também à disposição, mais um momento de comunhão, de confraternização. Então, não esqueça, deixe bem gravado na sua agenda, dia 9/8, a partir das 16 horas, está lá, está 14h30, mas vai começar às 16 horas, e fique atento que o seu ministério vai ter uma parte muito importante. Então, posso contar com os irmãos, amém? Isso, irmãos, amém. Vamos com bastante ânimo, vamos estar participando dessa programação. Irmãos, nós estamos falando em faixas etárias, antes dos dízimos e ofertas, nós notamos que tem várias crianças aqui, e as crianças estão tendo, daqui a pouquinho, vamos chamar elas para vir aqui à frente, mas elas
tem uma programação especial, que é a Feira de Missões, que é o objetivo dessas crianças que vocês vão ver aqui na frente, conhecerem sobre missões, conhecerem sobre a importância de falar do amor de Deus a outros povos, a outras pessoas. Uma programação bem criativa, que o irmão Lázaro e toda a sua equipe programou, né? Vai ser muito bom para as crianças, nós demos esse incentivo, por isso que as crianças participaram desse primeiro momento aqui do culto. Eu vou chamar agora para as crianças virem aqui à frente, vai orar por elas. Todas as crianças, vem aqui, todas. Todas que estiverem aqui, venham. Isso. Olha só. Grupo muito bonito. De repente os irmãos, à noite, às vezes não costumam ver todas as crianças, né? Porque elas costumam descer direto. Hoje elas estão todas aqui, olha só que ministério infantil, muito bonito, esse grupo. Isso. Nós vamos estar orando, mas assim que eu orar, as crianças vão estar saindo com a professora Jorge e com a Camila, mas um detalhe, vocês não vão sair aqui por trás, crianças. Vocês vão sair aqui pelo corredor, junto com os professores, tá bom? Mas vou orar agradecendo pela vida delas. Oi? Sim, um detalhe, não precisa correr, tá bom? Estamos no tempo, está tudo tranquilo, está sendo tudo preparado lá embaixo. Então, assim que eu orar, as crianças vão sair devagar com as professoras aqui pelo nosso corredor, vão sair por fora e vão entrar aqui pela lado da quadra, tá bom? Mas eu gostaria que aproveitássemos essa opinião. Crianças, vamos orar todas juntas? Vamos lá? Vamos fechar os olhinhos, todas. Eu gostaria que vamos aproveitar que a igreja estivesse abençoando essas crianças. Estenda suas mãos, olha que grupo bonito. Nem sempre, todo domingo, nós temos todas as crianças aqui para nós estarmos orando. Vamos orar. Estenda suas mãos sobre elas. Crianças, vamos orar agora em nome de Jesus. Todos abaixem os olhinhos, fechem os olhinhos, baixem a sua cabeça e vamos falar com Deus. Amém? Vamos lá. Senhor meu Deus, nós te agradecemos de coração por esse grupo bonito de crianças, juniores que está aqui neste domingo abençoado, Deus. Te agradecemos pelos pais, pelos familiares que trouxeram elas. Nós pedimos em nome de Jesus que as bênçãos do Senhor estejam com elas sempre, Deus. Que o Senhor as livre de todo mal, Deus. Que o Senhor as guarde no dia a dia, o Senhor aumente a fé, o amor, abençoe os familiares deles, Deus. Que sejam lares cheios de paz e harmonia. E eu peço de forma especial que a programação, aquilo que elas vão aprender agora, participar, seja uma bênção na vida delas, que elas já possam estar aprendendo sobre missões, sobre a importância de conhecer do amor de Deus e de falar do amor de Deus a outras pessoas. Nós pedimos que elas sejam abençoadas agora, juntamente com seus professores, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para as crianças. Agora, espera. Isso. Junto com a tia Camila e a tia Georgia, vão, isso, pelo corredor. Isso. Podem ir tranquilamente. Vamos sair aqui pelo corredor da igreja. Sigam os professores, é o corredor da igreja, o lateral, mas sigam os professores. Vamos estar lá participando da Feira de Missões. Sinto bastante abençoado. Amém para as nossas crianças. Olha só. Muito bom. Vamos dar continuidade agora, entregar os dízimos e as ofertas ao Senhor. Enquanto as nossas crianças estão saindo, né? Eu destaquei as crianças com os irmãos, às vezes, no culto da noite, nós costumamos ver as crianças, né? Então você vê um grupo muito grande, um grupo bonito, que participa do Ministério Infantil. Mas dando continuidade, tudo para abençoar, inclusive, as nossas crianças, vamos entregar os dízimos e as ofertas. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Que é uma promessa de Deus. A palavra de Deus fala pôr à prova, não é questão de provocação, mas no sentido de confiança. Então você pode confiar em Deus, você pode ter certeza que Deus vai continuar cuidando da sua vida. E vai aqui diz também de bênçãos que se multiplicam. As bênçãos do Senhor sobre os dízimos e as ofertas são multiplicadas. Vocês nem terão onde guardar tantas bênçãos. Então a confiança. Nós temos que sempre estar renovando no Senhor, fazendo nossa parte na casa de Deus e confiando que Deus vai continuar suprindo as nossas necessidades.
Vamos orar agora. Baixe sua cabeça mais uma vez. Vamos falar com Deus. Vamos consagrar os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Senhor meu Deus, eu quero, em nome de Jesus, consagrar os dízimos e as ofertas que serão entregues agora, que foram entregues durante a semana. Nós consagramos na tua presença, pois elas são para a tua causa, Deus, são para os teus propósitos. E eu quero pedir que o Senhor venha renovar a nossa confiança, que o Senhor sempre cuida de nós, e por isso nós podemos, nesse sentido, colocar o Senhor na prova. E também nós confiamos que essa promessa vai se cumprir, Deus, que bênçãos multiplicadas vão cair sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Também pedimos essa bênção sobre a vida financeira da nossa igreja, Deus, que sejam multiplicados esses recursos, para que possamos alcançar mais pessoas com o amor de Deus, Pai. Continua dando sabedoria àqueles que administram esses recursos. E também eu peço, Pai, que o Senhor venha resolver qualquer situação financeira, um desemprego, que realmente possa estar afetando a nós ou algum dos nossos familiares. Por isso nós consagramos esse momento na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, poderá estar consagrando ao Senhor. Os nossos irmãos da intercessão estarão aqui na frente também para receber os nossos pedidos, estar orando durante a semana. Amém. Nada melhor do que ter Jesus. O que o mundo nos oferece não importa, mas o que importa realmente é viver na presença do Senhor. O mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. E então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo
Você pode aplaudir ao Senhor. Não há nada melhor do que nós estarmos na casa do Senhor. Estar aqui de domingo é nós nos renovarmos na presença do Senhor. É claro que não só aqui, mas na nossa casa durante toda a semana. Nos cobrirmos com o amor do Senhor, nos revestir com a presença dEle, para que a gente possa conseguir levar, né, os desafios da vida, os problemas diários. Mas com o Senhor, com certeza, tudo se torna muito mais leve, tudo se torna muito mais fácil, porque o Senhor, Ele demonstra sobre nós o amor dEle, né? Ele nos cobre, Ele nos envolve com a presença dEle. Então, na verdade, tudo se torna mais leve quando a presença de Jesus se faz em nossas vidas. Não é verdade, irmãos? Amém. Cobre-me com teu amor, me envolve. Toma-me, perto quero estar e por esperar novas forças eu terei e me levantarei, como águia voarei pelo poder desse amor. Todos juntos. Venho a ti, Senhor, muda-me, renova-me pela graça que somente encontrei em ti. Agora sei que as debilidades que há em mim não prevalecerão pelo poder desse amor. Diga, cobre-me. Eu quero te ver face a face, ó Senhor, e conhecer assim mais de ti. Fazer o teu querer, vivendo a cada dia. É o quê? Pelo poder desse amor. Cobre-me com teu amor.
me envolve, ouvir, ó Senhor, perto, perto quero estar e por novas forças. Terei e me levantarei como águia pelo poder desse amor. Feche seus olhos um instante, por favor. Fale com o Senhor, faça a sua oração. Agradeça esse amor que Ele um dia demonstrou através de Jesus. E nas Escrituras nós vemos que não há amor maior do que o amor de Deus. É um amor incondicional. E esse amor é demonstrado e foi demonstrado para mim e para você um dia lá na cruz do Calvário. Aonde você nesta noite pode relembrar a leitura da palavra de Deus, que diz que Jesus, Ele foi crucificado. Este foi o maior presente que eu e você poderíamos receber. Custou a vida de Jesus. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele derramou o seu sangue por nós, para que um dia eu e você nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Agradeça a Ele pelo perdão que um dia foi derramado sobre a sua vida através do sangue de Jesus. Como diz as Escrituras, que nos limpa, que nos purifica de todo o pecado. Agradeça ao Senhor porque o amor dele foi demonstrado na vida de Jesus. Quando ao terceiro dia ele ressuscitou e nos deu a certeza de que através das Escrituras, quando nós lemos que ele venceu a morte, e nós também venceremos. Viveremos com Ele por toda a eternidade. Este é o amor de Deus, este é o amor de Jesus, que foi um dia derramado por nós. Este amor que nós estamos cantando, amor que é demonstrado a cada dia em nossas vidas pela companhia, pela presença de Deus em nossas vidas. Não há maior amor. Jamais vai existir um amor igual a esse. Agradeça ao Senhor, louve o nome de Deus. Reconheça o amor dEle, que está sempre guiando a sua vida, os seus passos. Quantas vezes Ele nos deu livramentos, isso é amor. Quantas vezes Ele nos livrou de tropeçar, de cair, isso é amor. Quantas vezes Ele guiou os nossos passos, isso é amor.
Quantas vezes Ele conduziu o nosso coração em decisões que humanamente falando seriam falhas, mas Ele com o seu amor nos conduziu e nos ajudou a nós tomarmos decisões, fazermos as escolhas. Isso é amor, é o cuidado de Deus para conosco. Quantas vezes você que está aqui ficou ali sem saída, sem direção, mas o amor de Deus foi conduzindo todas as coisas, que você pôde sentir a presença dEle, o abraço dEle, a direção dEle. Isto é amor, é o amor de Deus para com cada um de nós. E temos a oportunidade, irmãos, igreja, de agradecer ao Senhor, com esse amor que nos envolve, que nos abraça, mesmo quando estamos aflitos, quando estamos entristecidos, decepcionados, frustrados com a vida, Ele vem com seu amor e consola o nosso coração, conforta a nossa alma. Esse é o amor de Deus, que nos sustenta e que nos faz seguir em frente. Agradeça a Ele, a este amor. Obrigado, Deus, por esse amor que nos envolve, por esse amor que nos abraça, por esse amor que cuida de nós. Obrigado, Deus, porque nós não somos merecedores, mas todos os dias o Senhor tem derramado uma porção do teu amor sobre nossas vidas. E meu Deus, se alguém entrou aqui com falta deste amor, não sentindo esse amor, talvez essas palavras, essa canção, a mensagem, ó Deus, possa fazer com que este coração sinta que o Senhor a ama, independente do que aconteça ao nosso redor. Oh Deus, renova as nossas forças, renova o nosso ânimo, renova a nossa fé, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Se você puder, levante suas mãos. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Antes de sentar, dá um abraço aí quem está do seu lado. Diga que bom louvar a Deus com você, meu irmão, minha irmã. Muito bem, queridos irmãos, que bom ver vocês aqui mais um domingo na casa do Senhor. Pode se assentando, por gentileza. É sempre bom, né? Quando o povo de Deus se reúne. Tivemos a turma da manhã, agora a turma da noite. É assim, né? Vamos caminhando e Deus nos fortalecendo. Lembrando, irmãos, que para a festa da roça você já pode adquirir o seu ticket, tá bom? Esse ticket já vai te dar, assim, para você consumir, né? Então, se você quiser adiantando, já adquire lá na recepção, eu acredito que já tenha lá. Então, você pode pegar o seu ticket, já adquirir, e você vai consumir o que você adquirir na festa da roça, tá bom? Queridos, abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. Vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus. Livro de Joel, capítulo 2. É um livro que a gente não está acostumado, né? Então talvez vai ser mais difícil de achar. Mas vai lá no índice que você acha. Vai ver a página. Joel, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Do 12 até o 19.
capítulo 2 de Joel. Versículo 12 diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por toda a sua terra e teve piedade do povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou-lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Amém, meus irmãos? Não tem como negar que vivemos num tempo de desafios. Cada dia que passa, cada semana, não sei se você tem esta impressão, mas tanto a nossa vida pessoal, quanto a nossa vida coletiva, em família, ou no trabalho, no contexto em que nós vivemos, cada dia parece um dia difícil, um dia de lutas. Não era assim diferente também na época do povo de Israel. O povo de Israel também viveu dias intensos, dias difíceis, dias de lutas, dias de se afastarem de Deus, dias de se aproximarem do Senhor. Sem dúvida nenhuma, Deus, em sua palavra, em todos os momentos, independente se fossem tempos de abundância ou tempos de escassez, Deus chamava o seu povo para si. Deus queria que o povo olhasse para Ele, não tirasse os olhos dele, porque este era um chamado, era um convite para que eles dependessem totalmente de Deus. Se fosse na abundância, se eles estivessem tudo bem, se todas as necessidades deles estivessem supridas, que eles não tirassem os olhos de Deus e agradecessem. Mas se eles tivessem algum momento de escassez, algum momento de crise, algum momento de problemas, de exércitos, outras nações inimigas enfrentarem Israel, eles também deveriam olhar para Deus. Então, quando você olha a Bíblia, você vai ver, independente do formato e da mensagem, Deus sempre está chamando o seu povo para olhar para Ele. E hoje, sem dúvida, não é diferente, porque todos nós vivemos a nossa vida de forma particular, e todos nós vivemos uma realidade e somos bombardeados de muitas coisas. Você ouve coisa lá no contexto da sua família, você ouve coisas lá no seu trabalho, você ouve coisas ligando a sua televisão, ligando o rádio, lendo uma notícia na internet. Todos nós somos bombardeados de notícias, e que muitas vezes essas situações podem trazer desânimo ao nosso coração. Pode trazer a falta de esperança de um dia melhor. Pode trazer a falta
de fé, de saber que alguma coisa pode mudar. E é nos momentos de crises, então, de problemas, de dificuldades, que Deus se mostra mais presente na vida do seu povo. Diferente do que muitos às vezes pensam, que, eu estou passando por uma luta, Deus se esqueceu de mim. A minha vida está sendo uma prova, então Deus me abandonou. Eu não enxergo dessa forma. Todas as lutas que nós temos, é claro, aqueles que andam na presença de Deus, muitas das provas que nós temos é para aperfeiçoar o nosso caráter, é para amadurecer a nossa fé, a nossa vida cristã. É assim com os homens de Deus, foi assim com pessoas que andaram com Deus. E muitas delas não tinham um pecado explícito na vida delas, mas elas viveram apertos, situações difíceis, para que elas, sim, se aproximassem mais do Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, claro que o contexto aqui é justamente o povo que havia se afastado de Deus, mas Deus, não só nesse texto, mas toda a Bíblia e toda a história da igreja, Deus está chamando o seu povo a viver uma vida de quebrantamento, um coração quebrantado, um chamado ao arrependimento. É nós olharmos para a nossa vida, para o nosso coração e ficarmos espiritualmente, se é que a gente pode dizer isso, insatisfeitos com a nossa vida espiritual. Porque muitos de nós, às vezes, alimentamos o desejo de só satisfazer os nossos desejos carnais. Quais são os nossos desejos carnais? Talvez seja as coisas desse mundo, os desejos que nós queremos, que algumas coisas aconteçam na nossa vida. E a gente aqui precisa separar algumas coisas. Quando eu falo os desejos carnais, não estou falando só sobre o pecado. Porque às vezes nós desejamos construir um alicerce para a nossa família no sentido financeiro. Então você vai trabalhar, você vai estudar, você vai se especializar, você vai procurar trazer um conforto maior para a sua família. Não há nada de errado nisso, mas é um desejo do seu coração. Você quer adquirir um carro, um bem, alguma coisa nessa vida, não há problema nenhum. São os desejos do nosso coração. Quando você quer conhecer uma pessoa, quando você quer ter um relacionamento, formar uma família com essa pessoa, não há problema nenhum, porque é um desejo do seu coração. Agora, nós também, aliados a isso, precisamos discernir e saber como é que está o meu desejo para as coisas espirituais. A minha intensidade, do quanto eu desejo uma posição no trabalho, do quanto eu desejo um salário, do quanto eu desejo construir uma família, que não está nada de errado, mas o quanto a minha vida espiritual também está ao ponto dessas coisas. Porque nós desejamos muito as coisas dessa terra. Volto a dizer, é que você tenha claro isso na sua mente. Não há nada de errado. Mas, será que os nossos desejos para as coisas desta terra talvez não esteja sendo maior do que as coisas espirituais? Do que daquilo que Deus deseja para as nossas vidas? E quando eu falo as coisas espirituais, os irmãos já sabem, eu bato nessa tecla e vou bater sempre, é a nossa vida de oração, é a nossa leitura da palavra, é a frequência na igreja, é a nossa vida servindo a Deus através de um ministério. São esses pilares, meus irmãos, que nós precisamos ter na nossa vida cristã, que fazem parte da nossa vida cristã. E que nós precisamos avaliar se todas essas coisas estão equilibradas. Se a minha vida espiritual, ela está
tão equilibrada quanto os desejos que eu tenho para as coisas dessa terra, desse mundo. E eu vou te dar um exemplo disso. Você já recebeu um pedido de oração de uma pessoa dizendo: ora por mim, que eu quero orar mais. Ora por mim, porque eu quero evangelizar mais. Ora por mim, porque eu quero servir mais a Deus. Ora por mim, porque eu quero trabalhar mais na obra de Deus. Ora por mim, porque eu quero ter força para jejuar mais. Eu já ouvi pessoas com esse tipo de pedidos. Mas geralmente, nós pedimos o quê? Ora por mim para essa porta de emprego. Não está nada de errado. Ora por mim porque eu preciso mudar aqui o contexto da onde eu estou vivendo. Não é nada de errado. Mas será que a nossa intensidade para as coisas espirituais estão sendo as mesmas para as coisas que a gente vive aqui nessa terra? Então nós precisamos pensar, porque, sem dúvida nenhuma, eu e você, todos, temos um chamado a viver para Deus. Aonde você estiver, aonde você vive, o contexto, a sua realidade, você tem esse chamado para servir a Deus. Não é só dentro da igreja, também, mas além da igreja, no contexto que você vive. Então, quando nós lemos esse texto aqui, Deus estava usando a vida do profeta Joel, justamente para que eles olhassem mais para Deus. E este é o papel do pregador, do pastor, para que no meio de tantos afazeres, de tantas tarefas que você faz, nós precisamos fazer com que você olhe mais para Deus. Para que o seu olhar não se desvie de Deus. Para que os seus passos não vá para a esquerda nem para a direita, mas que ele continue sendo reto diante da vontade de Deus. E quando nós falamos sobre isso, nós precisamos avaliar o nosso coração e pensar: como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a minha vida com o Senhor? Será que eu estou dedicando muito mais tempo para as coisas dessa terra, ou eu tenho separado também tempo para as coisas de Deus? Você separou essa 1, 2 horas que nós estamos aqui. Mas, meus irmãos, a grande verdade é uma só. 2 horas num culto é muito pouco, se nós queremos viver para Deus. Se você dizer assim: ah, pastor, eu oro só na igreja. Eu espero que não. Só estou fazendo aqui uma colocação. Ah, pastor, eu só leio a Bíblia quando é a hora da mensagem. Eu só jejuo, e essa semana, amanhã, a gente começa, eu só jejuo um dia da semana. Irmãos, todas essas práticas, elas devem fazer parte da nossa vida diária. Porque eu já disse aqui, todos nós estamos numa batalha espiritual. Você está sendo oprimido pelo inimigo diariamente. O inimigo usa pessoas, ele se favorece de situações para que você venha desanimar, para que você venha enfraquecer, para que você venha desistir da sua jornada de vida cristã. E pior ainda, ele coloca situações para que você realmente venha pecar contra Deus e se desvie do caminho do Senhor. Então a nossa batalha, ela é diária. E nós devemos buscar, analisar e verificar o nosso coração diante de Deus todos os dias. E se porventura existir algo da nossa vida, no nosso coração, ajustar o quanto antes, para que nós possamos fazer aquilo que agrada a Deus. Aquilo que o Senhor quer de mim e de você, aonde nós estivermos vivendo. Chamado arrependimento, ele nos ensina, baseado nesse texto, algumas lições importantes. A primeira delas é que
nós precisamos voltar a Deus de todo o nosso coração. E não é pela metade. Deus, Ele não quer 10% do seu coração. Ele quer o seu coração completo. Ele quer a sua vida inteira. Mas às vezes o nosso costume é dividir a nossa vida espiritual com as outras coisas. Pastor, mas como eu equilibro tudo isso na minha vida? Buscando ao Senhor, orando, lendo a palavra, jejuando, praticando as ferramentas espirituais, você vai trazer um equilíbrio para a sua vida. Porque algumas pessoas podem pensar assim, o que é mais importante? É a igreja, a gente às vezes classifica, né? Primeiro é a igreja, depois é a família, depois é o trabalho. Meus irmãos, eu penso que não há uma sequência de números. Não há uma sequência lógica que nós poderíamos dizer. Você tem que trazer um equilíbrio disso tudo na sua vida. Porque se você der muito tempo no seu trabalho, você não dará tempo para as coisas, de trabalhar nas coisas de Deus. Se você der muito tempo para o seu lazer, você não terá tempo para ler a palavra e orar. Então aqui não é o que é primeiro, a prioridade, não, nesse sentido, não há uma classificação. Nós temos que colocar em cima da mesa todas essas coisas, minha vida com Deus, minha família, o meu trabalho, os meus negócios, o que eu faço, o meu descanso, você colocar tudo numa mesa, no mesmo nível, e aí você vai equilibrando essas coisas. Obviamente que em cima dessa mesa não está Deus. Deus está acima dessa mesa. Nós não podemos colocar Deus no mesmo nível daquilo que nós fazemos. Deus está acima. Isso é indiscutível. Eu coloquei coisas que nós fazemos aqui nessa terra. Porque, às vezes, existem pessoas que podem deixar Deus em cima dessa mesa, junto com outras coisas. E a palavra do Senhor aqui, no versículo 2, está dizendo, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Porque Joel aqui estava dizendo, olha, chega de aparência. Chega de você achar que é crente. Chega de dizer que você serve a Deus, que você vai numa igreja. Não, você tem que servir, você tem que buscar, você tem que andar no caminho de Deus 100%. Esse é o convite de Deus para nós. Quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, quando Ele usou Moisés para isso, o povo de Deus, os hebreus, eles precisavam abandonar todas as suas práticas. Não era uma, não era duas. Todas as práticas que eles trouxeram lá do Egito, todas elas precisavam ser abandonadas. E Deus não divide o espaço dele com outras coisas no nosso coração. E às vezes a gente precisa, analisar o nosso coração, ver se realmente estamos praticando a palavra, quando Jesus mesmo disse lá no livro de Mateus, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Será que quando nós pensamos nesse, ou lembramos desse versículo, será que nós estamos amando a Deus totalmente, como Ele merece? Será que nós amamos a Deus, é só um exemplo, mas Ele tem que estar acima disso, amamos a Deus tanto quanto nós amamos os nossos filhos? Será que nós amamos tanto a Deus, o quanto eu amo o meu trabalho, o que eu gosto de fazer? Deus tem que estar acima disso tudo. Se Ele estiver no mesmo patamar,
no mesmo nível, eu não estou amando a Deus como deveria ser. Eu digo que amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, mas muitas vezes na hora em que as coisas são colocadas diante de nós, aí fica aquela dúvida. Será que eu amo mesmo a Deus? O tanto que eu deveria amá-lo? Porque quando nós até oramos no momento do louvor, será que nós amamos do nosso coração completo a Deus? Ou será que ele está dividido com alguma outra coisa? Quando Jesus derramou o seu sangue, quando ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário, ele não fez nada pela metade por mim, por você. Ele fez por completo. Eu espero que a gente reflita e pense que o meu amor, o seu amor a Deus, tem que ser de todo o nosso coração. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que o chamado ao arrependimento é confiar na misericórdia e na graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós não merecíamos nada. Eu não merecia nada por o amor de Deus ser derramado na minha vida. Muito pelo contrário. Mesmo vivendo tão distante de Deus, um dia a sua graça me alcançou. O favor dele me ajudou a se libertar de uma vida de pecado. E é na vida daqueles também que um dia estavam distantes de Deus. Então, esse chamado ao arrependimento, cada dia nós lembrarmos do quão misericordioso Deus está sendo conosco. O quanto a sua graça nos sustenta todos os dias. Pastor, mas a minha vida não está do jeito que eu gostaria. Mas se nós olharmos no sentido espiritual, Deus já fez tudo o que eu e você precisávamos. E Ele não deve nada para ninguém. Ah, Deus não fez esse milagre na minha vida, vou parar de ir na igreja. Deus não ouviu a minha oração, Ele não fez aquilo que eu desejava. Meu irmão, minha irmã, Ele não deve nada para mim e para você. Porque Ele já fez tudo o que precisava. Só o perdão, só a vida eterna já seria o motivo de nós agradecermos eternamente para Ele. E o chamado ao arrependimento é justamente lembrar que a misericórdia dele se renova a cada manhã. A cada dia Deus permite nós levantarmos, se o dia foi difícil, se o dia foi ruim ou não, mas a cada dia Ele nos deu a oportunidade de recomeçar. Se a semana que passou foi ruim, mas em nome de Jesus e pela fé, nós vamos crer que o Senhor vai nos conduzir nesta semana mais uma vez. Amém, meus irmãos? E é a misericórdia, é o favor dele que vai sendo derramado sobre as nossas vidas. Não é à toa que a Bíblia, no livro de Salmos, mais menciona de nós louvarmos ao Senhor. E um deles aqui, por exemplo, Salmo 136, que diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Não acaba. Se nós andarmos direitinho, se nós fizermos errado e acertarmos a nossa vida, se nós agradarmos a Deus, a bondade dEle estará sobre mim, sobre você, todos os dias. Amém, meus irmãos? Terceira coisa para a gente aprender sobre uma vida de arrependimento é buscar a Deus também de uma forma coletiva. No meu individual, no meu particular, abrir, rasgar o coração diante de Deus. Mas este ajuntamento, Deus também se alegra. Deus também fica feliz. Porque o texto aqui, a partir do versículo 15, você olhar de uma forma mais atenta, você vai ver que Deus, Ele convoca a todos, crianças, anciãos, que eram os líderes daquela época, mulheres, homens, todos a viverem uma vida de arrependimento, uma vida de santificação, uma vida de consagração a Deus, uma vida de busca ao Senhor. Não eram só os adultos
que tinham que ter essa consciência. Não era só as mulheres, só os homens e assim por diante. Não, todos precisavam ter essa consciência de buscar verdadeiramente a Deus. O que é que as crianças estão fazendo lá no departamento, irmãos? Estão buscando a Deus. Estão aprendendo um pouco mais sobre missões. Para quem chegou no culto, viu nós orando pelas crianças. Porque a gente entende que ali o Ministério Infantil, ele não é um lugar de alívio para os pais. Vai lá no Ministério Infantil, que agora eu vou ter sossego. Sim, nesse aspecto a gente sabe que tem um certo sossego. Criança não para, né? Dá para ouvir o barulho delas aqui. Imagine se elas estivessem aqui, né? Mas nós, como igreja, entendemos que todos são importantes. Não, vai lá no Ministério Infantil. Não. Vai lá nos adolescentes. Não. Todos são importantes, irmãos. Assim como aqui o profeta Joel, ele convoca a todos. Reúnam o povo, consagrem uma assembleia, juntem os anciãos, reúnam as crianças, até as que mamam no peito. Porque é dessa maneira elas vão crescendo, vendo quem é o Deus dela. Que o pai e a mãe buscam qual é o Deus que ela serve. E aqui, né, abrindo o espaço, mas aproveitando a situação, pai e mãe, traga seu filho para a igreja, ele gostando ou não, ele querendo ou não. Melhor trazer arrastado, porque tem dia que eles estão com aquela preguiça, não querem nem levantar da cama. É melhor trazer arrastado, mas você vai fazer a sua parte, do que amanhã depois falar, eu devia ter levado na igreja. Se ele vai servir a Deus ou não, daqui 20 anos, não sei, nós não sabemos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, irmãos. Porque o mundo, se você não trazer ele para a igreja, 2 horas que ele passa aqui, ou se é no culto da manhã ou da noite, ele passa 6 dias da semana com colegas, aprendendo música do YouTube, palavras erradas, pesadas, pornográficas. E no mínimo ele tem que ter 2 horas aqui, aprendendo a palavra de Deus. Não. Filho, você não quer ir na igreja? Então fica, pode ficar aí mais um pouquinho. Não sei você, mas em casa não tem essa negociação, não. Felipe e a Lívia são crianças. Às vezes dá aquela preguicinha. Não tem negócio, não. Não tem negociação, não. Levanta e vai para a igreja. Vão com a gente. Então, irmãos, a gente precisa entender que o convite é para todos. A responsabilidade, o compromisso que devemos ter são para todos. E aqui, o profeta, ele não esquece ninguém, né? Ele diz assim, até os recém-casados, deixem seus aposentos. Porque é naquela fase, né, de recém-casado, está na lua de mel. Vou curtir aqui a minha companheira, vou curtir o meu companheiro, né? Vou dedicar um tempo. Não, você vai ter tempo para isso também. Mas vai buscar a Deus. Hoje, traduzindo, é óbvio, vai colocar o joelho no chão, vai buscar a Deus, vai colocar a cara no chão, vai buscar a Deus, vai colocar a cara aqui nas Escrituras, mas vai buscar a Deus, porque tem tempo para todas as coisas. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz assim: não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não há tempo a perder, irmãos. Não há tempo mais para a gente negociar se vem na igreja ou não. Pastor, mas eu tenho que vir na igreja? Na palavra diz isso. É uma prática nossa, uma vida de crente. No livro de Salmos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali é um outro contexto.
Mas essa união, ela é vivida de forma coletiva também. Voltando para o nosso texto aqui de Joel, se não fosse tão importante, ele não ia falar, reúnam o povo. E quando nós olhamos um pouquinho mais para frente, nós vamos ver no Novo Testamento, no livro de Atos, a igreja primitiva, ela se reunia uma vez por ano. Ela ia só do dia da ceia. Ela ia só quando tinha um evento mais importante. Lá no livro de Atos, diz que a igreja primitiva, ela se reunia todos os dias para aprender a palavra, o ensino dos apóstolos, para viver a comunhão. E isso é o que eu e você temos que fazer, meus irmãos. Porque quando você vive de forma isolada, se Deus não tiver misericórdia para sustentar você, você está sozinho. E quando você vem para a igreja, você com certeza vai ter a convicção que você tem um povo de Deus aqui para te ajudar a buscar a presença dEle. Que vai orar por você, que vai te ajudar nos passos que você precisa. A comunhão, meus irmãos, ela é muito importante no meio da igreja. E nós não podemos perder isso. Joel disse isso. Reúnam o povo, toque a trombeta, chamem todos, não fique ninguém em casa. Vamos aprender mais de Deus, vamos chorar, vamos buscar, vamos nos consagrar mais ao Senhor. Deus se alegra de você estar aqui. Deus fica feliz. Assim como um pai prepara um churrasco, ou uma mãe prepara uma macarronada, e se alegra em ver os seus filhos em torno da mesa, assim também é Deus. Ele se alegra, Ele está feliz quando você sai da sua casa, e você está aqui para aprender mais da palavra, para adorar de forma coletiva o nome de Deus, para servir através dos ministérios. O nosso Pai Celestial, Ele fica feliz com você. E esse deve ser sempre o nosso desejo, de buscar a Deus de forma individual, mas também de forma coletiva. Um outro ensino que a gente aprende aqui desse texto, é que a entrega, o arrependimento, a busca pela presença de Deus, Ele traz a restauração completa nas nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, todos nós precisamos ser cuidados por Deus em alguma área da nossa vida. Nenhuma pessoa hoje pode dizer assim, olha, eu estou 100%. Não existe nenhuma área da minha vida que eu não precise do cuidado de Deus. Talvez você fale isso, mas se você olhar para dentro de você, sempre vai existir uma área que Deus quer trabalhar no seu coração. Sempre. Sempre vai ter alguma coisa que Deus vai querer ajustar na sua vida. Sempre vai existir algum detalhe dentro de você que o Senhor vai querer aperfeiçoar, amadurecer. Sempre vai ter alguma coisa. Nenhuma pessoa pode dizer, eu não preciso de Deus. Porque, assim, talvez você possa dizer isso sobre pessoas, porque pessoas, elas são limitadas, e dependendo da situação que você está vivendo, realmente tem pessoas que não podem te ajudar naquilo que você está vivendo, mas eu acho complicado quando alguém pode afirmar e dizer assim, olha, eu não preciso de Deus, porque é só Ele que pode entrar no nosso coração, nos nossos pensamentos, e realmente saber o que eu e você precisamos, e naquela situação poder nos ajudar. Só Deus. Eu fico até com pena, quando você conversa com alguém na rua, você encontra alguma pessoa, não, eu não preciso de Deus. Mal sabe ela que ela pode tropeçar, cair, e depois para levantar vai ficar mais difícil. Aliás, ela já está perdida, né? Quer dizer, eu não preciso de Deus, ela já está afirmando, eu sigo a minha vida do jeito que eu quero. E mal sabe ela que está indo para o inferno.
E a gente precisa olhar para a palavra de Deus e saber que em alguma área Deus quer restaurar o meu coração. E versículo 18 e 19 justamente diz isso. Então o Senhor mostrou zelo pela sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando a vocês trigo, vinho, azeite, o bastante para satisfazê-lo plenamente. Ou seja, não ia faltar nada. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que em determinados momentos, quando o povo de Israel se afastava, Deus deixava. Vocês querem ir para longe? Vai, vou dar corda. E todas as vezes que o povo de Deus, os hebreus, os israelitas, eles viviam dessa forma, eles eram dominados por outros povos. É só você olhar, né? Os livros que mais tem batalha, mais tem guerra. Na hora que eles se desviavam da vontade de Deus, eles eram subjugados. Mas quando eles andavam na presença de Deus, quando eles faziam a vontade de Deus, nenhum exército vencia o povo de Deus. Então, quando Deus fala aqui, olha, eu jamais vou deixar vocês serem subjugados, porque eles estavam se arrependendo dos seus pecados, se voltando para Deus, e Deus, Ele afirma justamente isso, olha, nunca mais farei de vocês objeto, ou seja, nunca mais vou permitir que vocês sejam objeto de zombaria para os outros povos. Deus estava falando assim, olha, através da vida de vocês, os outros povos, as nações, vão reconhecer, vão ver que existe um Deus. E meu irmão, minha irmã, é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer que as pessoas ao seu redor vejam que existe um Deus na tua vida. Que você serve a um Deus verdadeiro. Que você serve a um Deus que cuida de cada área da sua vida. Que pode reverter todo e qualquer cenário que você está vivendo. As pessoas vão olhar para você e dizer, mas como? Como você conseguiu sair disso? Como essa situação passou na sua vida? Sabe aquelas coisas inexplicáveis que nós chamamos de milagres? É isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas o nosso coração tem que estar sempre voltado para o Senhor. Os pecados têm que ser deixados de lado. A vida de quebrantamento, de arrependimento, tem que ser diária na nossa vida. É como o salmista diz aqui no Salmo 51, foi uma oração que ele fez. Restaura em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto ao... Isso é muito importante para nós. Pense sobre isso. Nós vamos orar. Queria que você, se puder, ficasse de pé. E você pensar um pouquinho nesse contexto todo, né, que nós falamos, um chamado ao arrependimento. Pastor, mas eu não tenho do que me arrepender. Talvez hoje não, mas eu acho muito difícil. Se você permitir o Espírito Santo sondar o teu coração, será que não existe alguma coisinha lá que Deus quer agir, que Deus quer trabalhar, que Deus quer limpar, que Deus quer tirar? Com certeza haverá. Então a gente tem essa oportunidade de fechar os nossos olhos, falarmos com Deus e avaliar o nosso coração, pois esse chamado é para todos nós. Praticar um coração quebrantado, é isso que Deus se agrada. A Bíblia diz que Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado. Um coração que rasga diante dEle e reconhece que precisa da ajuda dEle. Pois você confia na bondade, na misericórdia do Senhor. Então, de repente, para muitos, talvez seja se posicionar
mais em jejuar. Faça isso essa semana. Iniciamos amanhã, vai até sexta-feira. Faça isso. Olha, eu vou jejuar. Eu vou consagrar mais a minha vida ao Senhor. Os meus olhos vão estar somente para Ele. É claro, você vai ter suas tarefas, você vai ter suas atividades, mas tenha intimidade com Deus. Creia que através da sua vida no altar, que dias melhores virão, que o Senhor pode mudar a sua história. Mas você precisa viver com o coração voltado para Ele. Um chamado, é um convite que Deus faz para você, para nós, como igreja. Obviamente é de uma forma particular, individual, mas também é de forma coletiva. Como Joel mesmo disse, venham os adultos, venham os anciãos, venham as crianças, venham os jovens, venham todos. Se voltem para mim, diz o Senhor. Olhe para Ele, não tire os olhos dEle na sua trajetória, na sua caminhada. Ore ao Senhor onde você está, fale com Ele, sua experiência agora com Ele. Esse momento é você e Deus, é o seu particular com Deus, e não há nada a esconder. Diga para Ele o quanto de repente alguma situação está doendo, ou talvez o seu esforço, mas há sempre tropeços no caminho. Diga do teu desejo de servi-lo, mas às vezes aparece tanta coisa no meio do caminho que impede. Mas se você abrir o teu coração essa noite, se você rasgar o teu coração essa noite, eu não tenho dúvidas que o Senhor vai começar a trabalhar na sua vida, na sua história, nesse aspecto, nesse sentido. Se você tem vivido uma vida de pecado, então confesse, peça perdão a Deus. Declare: Deus me perdoa porque eu tenho vivido pecado. Eu não estou abrindo mão do pecado, das coisas que me levam para longe do Senhor. Mas nessa noite eu quero me arrepender, porque eu quero ter o meu coração totalmente teu. Vá orando aonde você está. É o tempo que você tem com Deus. Talvez amanhã, essa semana, você não terá tempo para fazer uma oração que você pode fazer hoje, dessa maneira, nesse sentido. Reconheça que você precisa de Deus, que não quer ficar mais longe dEle, nem um minuto, nem mais um dia. Não há nada melhor. O salmista diz que mais vale um dia na sua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Você acertou de estar na casa de Deus. Você acertou de ter vindo essa noite para cá. Alegrou o coração de Deus. E sem dúvida nenhuma, como a palavra mesmo diz, que Deus traria bênçãos, que Deus multiplicaria ali no sentido de abundância, trigo, vinho, azeite, fartura. Deus vai fazer isso nas nossas vidas, porque nós escolhemos o que é certo. Deus há de multiplicar, Deus há de abençoar, Deus há de suprir as necessidades, Deus há de trazer o suprimento, a abundância necessária para que nós precisamos. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, aqui estamos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos faz refletir e talvez até se arrepender de algumas coisas da nossa vida. Rasgamos, ó Deus, o nosso coração essa noite diante do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, a nossa fraqueza, a nossa limitação, talvez um pecado, talvez uma frieza, talvez a distração, talvez o distanciamento. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Pai.
porque a tua palavra diz: arrependa-te de onde você caiu. Então nesta noite nós queremos olhar para o Senhor, ver o que o Senhor quer fazer em nossa vida e no nosso coração. Traz a transformação que nós precisamos, a mudança que nós precisamos, Pai, e derrama sobre nós, sobre o teu povo, Deus, chuvas de bênçãos. Traz sobre nós, ó Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, ó Deus, chuvas de bênçãos, do avivamento, do despertar, do viver com o Senhor. Sim, ó Deus, queremos voltar o nosso coração totalmente ao Senhor. Ele é exclusivo teu. Nosso olhar é para o Senhor. Não permita, Deus, que as coisas desse mundo venham nos distrair, venham roubar a nossa atenção, mas que o nosso olhar e o nosso coração esteja sempre voltado para o Senhor. Abençoa a nossa vida, a nossa semana que está por vir, Pai. Que o Senhor cuide de cada um aqui. Nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Aquele recadinho, antes de você sair, cumprimenta quem está do seu lado, para dar tempo de eu chegar lá na porta, tá bom? Levante suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: cumprimenta aí quem está do seu lado, deseja uma ótima semana, vai na paz do Senhor Jesus.